A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, glória a Deus, estamos aqui uma vez mais para a nossa leitura diária da Bíblia e hoje nós estaremos concluindo as leituras no livro de Eclesiastes. Então hoje nós estaremos lendo os capítulos 8, 9, 10, 11 e 12, amém? Vamos lá então para a nossa jornada? Capítulo de número 8. Quem é como sábio? E quem é que sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz reluzir o seu rosto e muda-se a dureza da sua face. Eu te digo, observa o mandamento do rei, e isso por causa do teu juramento feito a Deus. Não te apresses em deixar a presença dele, e nem te obstines em coisa má, porque ele faz o que bem entende, porque a palavra do rei tem autoridade suprema. E quem dirá, que fazes? Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio conhece o tempo todo e o modo. Porque para todo propósito há um tempo e modo, porquanto é grande o mal que se pesa sobre o homem. Porque este não sabe o que há de suceder e como há de ser, ninguém há que o declare, não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento para o reter, nem tampouco ele tem poder sobre o dia da sua morte, da morte. Nem há tréguas nessa peleja, nem tampouco a perversidade livrará aquele que a ela se entrega. Tudo isto vi quando me apliquei a toda obra que se faz debaixo do sol, há tempo em que um homem tem domínio sobre outro homem para arruiná-lo. Meu Deus, né? Assim também vi os perversos receberem sepultura e entrar em repouso, ao passo que os que frequentam o lugar santo foram esquecidos na cidade onde fizeram bem. Também isto é vaidade, né? As desigualdades, né, irmãos, que acontece, né? Visto como não se executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Ainda que o pecador faça o mal 100 vezes, os dias se lhe prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede ao homem aos que temem a Deus. Mas o perverso não irá bem, nem prolongará os seus dias, e será como a sombra, visto que ele não teme diante de Deus. Ainda há uma outra vaidade sobre a terra, justos a quem sucede segundo as obras do perverso, e perversos a quem sucede segundo as obras do justo. Digo que também isto é vaidade. Então exaltei a alegria, porquanto para o homem nenhuma coisa há melhor debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se. E isto o acompanhará no seu trabalho nos dias de vida que Deus lhe dá debaixo do sol. Aplicando-me a conhecer a sabedoria e a ver o trabalho que há sobre a terra, pois nem de dia nem de noite vê o homem sono em seus olhos. E então contemplei toda a obra de Deus e vi que o homem não pode compreender a obra que faz debaixo do sol. Por mais que trabalhe o homem para a descobrir, não a entenderá. E ainda que diga o sábio que virá a conhecer, nem por isso poderá achar. Né, irmãos, tem segredos que nós jamais conseguiremos desvendar, mas nós temos que confiar em Deus, que é Ele que sabe todas as coisas. Se é do agrado dele nos revelar, amém. Se não, Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas pertencem a Deus. As que Deus, né? As coisas descobertas, né? Pertencem aos filhos dos homens. Capítulo de número 9. Deveras apliquei a todas essas coisas para claramente entender tudo isso, que os justos e os sábios e os feitos estão nas mãos de Deus. E se é o amor ou se é o ódio que está à espera, não sabe o homem. Tudo lhe está oculto no futuro. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, o bom ao puro e ao impuro. Tanto ao que sacrifica como que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura e como ao que teme ao juramento. Este é o mal que há em tudo que se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. Também o coração dos homens está cheio de maldade. Nele há desvarios enquanto vivem. Depois rumo aos mortos. Para aquele que está entre os vivos há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem de coisa alguma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento.
Amor, ódio e inveja para eles já pereceram, para sempre não tem eles a parte em coisa alguma em que se faz debaixo do sol. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, porque Deus já de antemão se agrada das suas obras. Em todo tempo sejam alvas as suas vestes e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida fugaz, os quais Deus lhe deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção na vida, para o trabalho que afadigaste debaixo do sol. Tudo quanto vier à tua mão para fazer, faz conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, e nem sabedoria alguma. Vi ainda debaixo do sol que não é dos ligeiros o prêmio, e nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, e nem dos inteligentes o favor. Porém, tudo depende do tempo e do acaso. Meu Deus, que desesperança aqui, né, irmão? Pois o homem não sabe a sua hora, como os peixes que se apanham, como rei de traiçoeira, e como passarinhos que se aprendem com laço, assim se enreda também os filhos dos homens no tempo da calamidade, quando cai de repente sobre eles. Também vi este exemplo de sabedoria debaixo do sol, que foi para mim grande. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens. Veio contra ela um grande rei, sitiou e levou contra ela grandes baluartes. Encontrou-se nela um homem pobre, porém sábio, que a livrou pela sua sabedoria. Contudo, ninguém se lembrou mais daquele pobre. Então disse eu: melhor é a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre é desprezada, as suas palavras não são ouvidas. As palavras dos sábios, ouvidas em silêncio, valem mais do que os gritos de quem governa entre os tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas por um só pecador destrói muitas coisas. Meu Deus. Agora o capítulo 10. Qual a mosca morta faz unguento, o perfumador exalar um mau cheiro, assim é para a sabedoria e a honra há um pouco de estultícia, ou seja, da honra para o tolo, né? O coração do sábio se inclina para o lado direito, mas o do estulto para a esquerda. Quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe entendimento. Assim todos mostram que é estulto. Levantando-se contra ti a indignação do governador, não deixes o teu lugar, porque o ânimo sereno acalma grandes ofensores. Ainda há um mal que vi debaixo do sol, erro que procede do governador, e o tolo posto em grandes alturas, mas os ricos assentados em lugar abaixo. Vi servos a cavalo, príncipes andando a pé e servos sobre a terra. Quem abre uma cova, nela cairá, e quem rompe um muro, mordê-lo-á uma cobra. Quem arranca pedras será maltratado por elas, e o que racha lenha expõe o perigo. Se o ferro está embotado e não se afia o corte, é preciso redobrar a força, mas a sabedoria resolve o bom êxito. Se a cobra morder antes de estar encantada, não há vantagem no encantador. Das palavras do sábio há favor, mas ao tolo os seus lábios devoram. As primeiras palavras da boca do tolo são tolice, e as últimas loucura perversa. O estulto multiplica as palavras, ainda que o homem não sabe o que sucederá, e quem lhe manifestará o que será depois dele? O trabalho do tolo fadiga, pois nem sabe ir à cidade. Ai de ti, ó terra, cujo rei é criança e cujos príncipes se banqueteiam já de manhã. Ditosa é tu, ó terra, cujo o rei é filho de nobres e cujos príncipes se assentam à mesa em seu tempo para fazerem as forças e não se entregam à bebedice. Pela muita preguiça desaba o teto e pela frouxidão das mãos goteja a casa. O festim faz-se rir e o vinho alegra a vida e o dinheiro atende tudo. Nem no teu pensamento amaldiçoa o rei, nem tampouco o mais interior do teu quarto o rico, porque as aves dos céus poderiam levar a tua voz e os que têm asas dariam notícia com as tuas palavras. Ou seja, né, tem que ter muito cuidado, né, irmãos, com aquilo que nós vamos falar, né, a respeito de tudo e também a respeito das pessoas, né. Capítulo 11. Lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias tu o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Estando as nuvens cheias, derramam um aguaceiro sobre a terra. Caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair ela ficará. Quem observa o vento nunca semeará,
e quem olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual é o caminho do vento, e nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a tua mão, porque não sabes qual prosperará, se esta ou se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles. Contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque serão muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreia-te no teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que te satisfazem o teu coração e agrada os teus olhos. Sabe, porém, que todas essas coisas Deus lhe pedirá contas. Afasta, pois, o teu coração do desgosto e remove a tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Irmãos, essa questão de lançar o pão sobre as águas, a palavra pão aqui, lehem, no hebraico, ela pode ser traduzida também como grão, né? Porque se você jogar um pão sobre as águas, você não vai conseguir achá-lo depois, né? Com certeza não. Agora, Salomão está fazendo alusão aqui a uma técnica de plantação egípcia, que quando no tempo da cheia, as águas subiam, eles lançavam as sementes e depois que a água baixava, as árvores brotavam. Então é disso que Salomão está falando aqui, né? Ele está falando dessa técnica e fala, claro, para a gente ser generoso, né? Que depois que a terra produzir, a gente poder repartir também com aqueles que têm necessidade. E uma exortação para os jovens, né? Os jovens podem se alegrar, podem viver de maneira alegre, feliz, mas porém com responsabilidade. Agora, meus irmãos, capítulo 12, para a gente encerrar a leitura em Eclesiastes. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho mais prazer neles, antes que se escureça o sol. Aqui a descrição, irmãos, do estado da velhice. Escurecer o sol é perder a vista. A lua e as estrelas pedem o resplendor da vida, né? Fala do vigor. Tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro, né? No dia que tremerem os guardas da casa, que são os braços, né? Os teus braços se encurvarão, ou os homens fortes também, que são as tuas pernas, e cessarem os moedores da tua boca, ou seja, serem poucos, ou seja, os dentes caem, e escurece os teus olhos nas janelas, ou seja, fica cego, com problema de visão, né? Os teus lábios, quais portas da rua se fecharem, ou seja, né, problema de audição, né, e não puderes mais ouvir a voz em alta voz e levantar das aves, e todas as harmonias dos filhos da música e todas as harmonias da música te diminuírem, como também quando temeres o alto, ou seja, fica com medo de altura, e te espantares no caminho, e te embranqueceres, como floresce a amendoeira, ou seja, os cabelinhos brancos, olha que é tudo uma linguagem poética, né? E o gafanhoto te for por um peso, e te pereceu o apetite, ou seja, não tem mais aquela vontade de comer, porque vais à tua casa eterna e os pranteadores andem rodeando a tua praça, ou seja, casa eterna aqui que ele fala é sepultura, né? Antes que se rompa o fio de prata e despedace o copo de ouro, aqui fala, né, irmão, do tempo da vida, e se quebre também o cântaro junto à fonte e se desfaça a roda junto ao poço. E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. O pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo conhecimento e, atentando e esquadrinhando, compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fincados, em sentença coligida, dadas pelo único pastor. Demais, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. Tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer juízo a todas as obras, até aquelas que estão escondidas, quer seja boa, quer seja má. Portanto, irmãos, o resumo de tudo é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque Deus vê tudo, sabe de tudo e dará a cada um conforme as suas obras. Amém? Em primeiro lugar, leia a palavra de Deus.